Muito bem, questão 22 é pega-ratão. É pega-ratão. Duas hastes metálicas H1 e H2 de comprimentos diferentes e mesmo coeficiente de dilatação térmica. Quer dizer, elas são feitas do mesmo material, são aquecidas. O gráfico que melhor representa a variação dos comprimentos das hastes em função da temperatura é... Cara, nessa questão os malucos se atiram na letra C. Não é a letra C. Por quê? Se tu coloca a resposta à letra C, tu tá dizendo que a dilatação só depende do coeficiente. O que é dilatação? Dilatação é comprimento inicial vezes o coeficiente vezes o ΔT. Uma barra que tem um comprimento inicial maior se dilata mais, mesmo que o coeficiente seja o mesmo. Então, olha só, como a barra H2 parte de uma posição inferior à barra H1, a barra H1 tem maior comprimento inicial. Se ela tem maior comprimento inicial, ela dilata mais. Então, a resposta é letra B. Né? Para a mesma variação de temperatura, H1 tem que dilatar mais. Na letra C, para a mesma variação de temperatura, a dilatação da H1 e da H2 são iguais. E não é. Muito cuidado. Questão 23 é uma questão que mistura um pouquinho de empuxo com dilatação anômala da água. O que acontece nessa questão 23? Sabe-se que a densidade da água varia com este gráfico. Então, amigo, este gráfico é o gráfico da variação da densidade da água. Um corpo de densidade D2 mergulhado num recipiente contendo água a temperatura T irá submergir quando? Quando que um corpo submerge? Submerge é afundar. O corpo afunda quando a densidade do corpo é maior que a densidade do líquido. Se a densidade do corpo é D2, o que tu tem que achar? Tu tem que achar posições do gráfico. A densidade do líquido tem que ser menor, que a densidade é menor que D2, porque isso aqui é a densidade da água. Quando que a densidade é menor do que D2? Do zero até o T2, nessa região aqui, e do T4 em diante, até o infinito. Então esse corpo afunda quando a água estiver numa temperatura inferior a T2 ou superior a T4. Resposta Brasil. Porque nessas temperaturas o corpo será mais denso do que a água. Questão 24. A expressão dilatação anômala da água refere-se ao fato de uma determinada massa de água sob pressão constante. Bom, o que acontece com a dilatação anômala? Vamos lá de novo, né? Revisãozinha. 0 graus Celsius, 4 graus Celsius. O volume diminui, mas a massa específica ou a densidade aumenta. Então, aumentar sua massa específica quando a temperatura vai de 0 para 4. A 25 talvez seja a melhor do tema. O que ele quer saber? Podemos concluir que o coeficiente de dilatação linear é. Isso aqui é um conceito complexo. Tu deve ter percebido já que o coeficiente de dilatação alfa não possui unidades de comprimento na sua confecção. O que é o alfa? Sei lá, o alfa do ferro é 1 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. A única unidade que o coeficiente possui é grau Celsius na menos 1. O que isso quer dizer? Que se tu tiver uma barra de ferro de 1 metro de comprimento e a temperatura variar 1 grau Celsius, vai aumentar 1 vezes 10 na menos 6 metros. Se tu tiver uma barra de 1 centímetro e variar 1 grau Celsius, o comprimento vai aumentar 1 vezes 10 na menos 6 centímetros. Quer dizer, o alfa ele serve para qualquer unidade de comprimento. O que isso quer dizer? Se ele serve para qualquer unidade de comprimento, qualquer unidade, significa que ele é medido numa coisa chamada comprimento unitário.
Por que existe essa expressão comprimento unitário? A expressão comprimento unitário quer dizer que ele serve para qualquer unidade. Então, o que quer dizer o alfa? O acréscimo do comprimento que sofre uma haste de comprimento unitário quando sua temperatura se eleva a 1 grau. A resposta certa é a letra A. Tem que aparecer a expressão comprimento unitário para dizer que ele serve para qualquer unidade. A letra B diz: o acréscimo de comprimento da haste quando a temperatura se eleva a 1 grau. O erro da letra B é não ter a expressão comprimento unitário. É uma questão bem técnica, bem difícil. 26 é aquela questão de vidro pirex. Por que o vidro pirex tem maior resistência ao choque térmico? Porque o vidro pirex tem baixo coeficiente de dilatação térmica. O vidro pirex dilata pouco. E a última dessa aula 26 é a questão 27. Tu diz que LO é o comprimento da barra zero, alfa é o coeficiente de dilatação. Em um mesmo banho-maria, aquecem simultaneamente duas barras de metais diferentes. A dilatação é maior para a barra que possui. Dilatação é LO alfa delta T. Se o banho-maria é o mesmo, a variação de temperatura será a mesma. Os dois vão ter a mesma variação de temperatura. Então, quem é que vai dilatar mais? Quem tiver o maior produto, LO vezes alfa. Para que serve esse tipo de questão? Para te entender que a dilatação não depende só do coeficiente, né? É a mesma coisa daquela do gráfico. A dilatação depende do comprimento inicial e do coeficiente. Então, é maior produto, LO alfa. Beleza? Então, terminamos a aula 26. Tudo de bom para ti.